Maravilha, maravilha, estamos aqui no nosso estúdio para falar sobre o dom de línguas, o batismo do Espírito Santo. A palavra diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E nós temos aqui uma explicação com o reverendo Augusto Nicodemos, e eu quero trazer à luz das Escrituras a sua explanação, e vamos analisar juntos se ele está certo, a sua opinião, a sua visão ou as Escrituras. Vamos lá? No livro de Atos, capítulo 2, você tem o registro da manifestação de línguas que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os que estavam reunidos. O registro diz que a multidão os ouvia falar nas línguas em que eles foram criados. E eles eram galileus, no máximo sabiam aramaico, que era a língua popular, talvez um pouco de grego, que era uma língua franca, né? Mas saber todos os idiomas das nações que estavam representadas ali seria impossível. Né? Daí eles ficarem maravilhados com o que estava acontecendo. Considerando que o Espírito Santo havia descido sobre os 120 e não sobre a multidão ainda, então é mais lógico que o milagre aconteceu nos 120. Ou seja, que eles realmente falaram em idiomas que eles nunca tinham aprendido. Não precisou de milagre na multidão, porque eles ouviram aqueles idiomas. Né? Só depois é que o Espírito Santo desce sobre eles, quando Pedro diz, vocês se arrependam, creiam e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então o que aconteceu em Atos 2, aquelas línguas ali eram idiomas estrangeiros, falados sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo parou de agir daquela forma, os apóstolos também não tinham mais, ou os 120 que estavam lá, eles não tinham mais condição de falar aquelas línguas que eles falaram durante aquele momento que o Espírito estava sobre eles, não é? Porque era de fato um evento sobrenatural. Se esse é o mesmo tipo de línguas que você tem em 1 Coríntios, então segue-se que o dom de línguas, referido por Paulo em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 14, é a capacidade dada pelo Espírito Santo de você se expressar num idioma que você nunca aprendeu. Então vocês entenderam aí a explicação do reverendo Augusto Nicodemos. Então ele refere-se sobre a manifestação do Espírito Santo como um dom de falar outros idiomas sem ter estudado, tá? Então é essa a visão dele. Mas vamos ver o que diz a Bíblia. Atos capítulo 2 está escrito aqui: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Estavam assentados, hein? Maravilha. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então ele pulou essa parte aqui, ó. Ele não conseguiu captar essa parte aqui, ó. Tá? Então ele já foi direto no outro tópico que eu vou falar aqui agora. Nós temos que trazer a luz das Escrituras, né? A luz das Escrituras. Não podemos aceitar aquilo que não está escrito nas Escrituras. Então, línguas repartidas como que de fogo. Se for o primeiro, foi o que aconteceu, tá? Então vamos às Escrituras, em Mateus, aí, ó, capítulo 3, 11, 12. E ele vos batizará, quem? Jesus, com o Espírito Santo e com fogo. Essa parte ele esqueceu. Eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, línguas repartidas como que de fogo, que é a língua do Espírito Santo, que é a língua dos anjos, que é a língua estranha, não é a língua que não existe nas universidades de línguas, que ela só é interpretada pelo Espírito Santo.
Então essa parte ele pulou e já entrou na segunda parte, que nós vamos entrar aqui. Então, se você não tiver o dom do Espírito Santo, o discernimento, se é uma pessoa muito inteligente, estudioso da Bíblia, você pode se equivocar, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, lhe parece loucura. Aí eu pergunto para o reverendo Augusto Nicodemos, se ele foi batizado já com o Espírito Santo. Ele vai falar que foi, quando ele aceitou Jesus. Mas eu falo, o senhor recebeu o batismo de fogo? O senhor fala em línguas? Ele vai falar, não, já passou o tempo. Está entendendo? Então eu não vou discutir com ele a crença, se ele crê ou não crê. Mas nós vamos na palavra. Vamos lá? E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então o que aconteceu aqui agora, após o batismo com o Espírito Santo e com fogo, línguas repartidas como de fogo? Olha, você já viu uma língua de fogo? Você deve ter visto já. Quem tem fogão a lenha sabe, o que bate o vento, faz um barulho, né? Aquele barulho assim, língua de fogo, como de fogo, semelhante, entendeu? O fogão a gás mesmo, bater um vento, faz um barulho. Então foi assim que foi narrado. Então, após ele ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, tá? Manifestou-se os dons de maravilhas. Aí sim eu concordo com ele, com o reverendo, que eles falaram em outro idioma, é a palavra. Mas ele pula essa parte para defender a sua tese, né, contra a atualidade do Pentecoste, do dom de línguas. Não vamos entrar nessa questão, vamos dentro do texto da palavra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Tudo pelos dons, não é pela faculdade, não viu, reverendo? A interpretação das línguas, e tem hoje o próprio Espírito Santo, tá? Como tem hoje pessoas endemoniadas e expulsamos os demônios delas, elas ficam libertas. Então, todas as evidências dos sinais se cumprem hoje. Eu vou resumir aqui para não prolongar, entendeu? Então, o primeiro ponto aqui, ó, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Segundo, ficaram cheios do Espírito Santo e manifestou-se os dons de maravilha, tá? E na sequência dos dons de maravilha, que falaram outros idiomas, veio o ministério da palavra, quando o apóstolo Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteram e pediram o batismo. E assim fomos caminhar aqui, nós vamos longe. Então eu quero que fique bem curtinho esse vídeo, não quero fazer polêmica, tá? Mas é uma realidade. Nós vamos começar a trazer à luz da palavra, o que é fora da palavra nós vamos trazer dentro da palavra, amém? O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Pentecoste à luz da palavra, e nós vamos voltar a falar sobre isso. Maravilha, um grande abraço a todos vocês e vamos permanecer firmes nas Escrituras Sagradas, amém? Eu sou batizado com o Espírito Santo, tenho o dom de língua, eu falo daquilo que eu pratico. Um grande abraço e vamos avançar.